Boa noite a todos os presentes, boa noite aos que nos acompanham de forma online. Gostaríamos de pedir aos presentes que colocassem o celular no silencioso, pois o silêncio também é uma prece. Gostaríamos de avisar que nós temos na nossa recepção a venda de livros que ajudam na manutenção da nossa casa. Nós também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, para que a gente possa manter a nossa casa aberta. E caso você também queira nos ajudar se tornando sócio contribuinte, pode nos procurar na nossa recepção ou através do nosso WhatsApp e pedir mais informações. Nós temos às quartas-feiras o estudo do Evangelho, a Evangelioterapia, a partir das 19 horas, e aos sábados, a partir das 18h30, nós temos as palestras públicas. Na nossa casa, nós também temos estudos presenciais e online. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG, todos os sábados, de forma presencial, às 17 horas. Temos também outros estudos online. Caso você queira se aprofundar no estudo ali das obras básicas, nas obras espíritas, pode estar entrando em contato no nosso WhatsApp também, procurando na recepção, que a gente lhe passa os dias e os horários dos nossos estudos. Gostaríamos também de avisar que nós temos na nossa recepção a venda dos nossos convites para o nosso festival de massa, que será realizado dia 2 de maio. A renda da venda desses convites é para angariar recursos para a manutenção da nossa casa, das nossas despesas. É uma forma de você também poder ajudar na manutenção da nossa casa. Gostaria também de avisar você que está fazendo tratamento espiritual, está fazendo tratamento de passe, quando chegar, avisar na recepção para que a gente possa fazer o acompanhamento. E se você também quiser fazer o atendimento fraterno, nós temos às quartas-feiras, a partir das 19 horas, e aos sábados também, a partir das 18h30. Basta passar na recepção e solicitar o seu atendimento. E hoje nós teremos o estudo do Evangelho do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E para iniciar o nosso estudo de hoje, nós vamos ler um trecho do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorinho. O mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se lideram sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isto lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossas camadas de defeitos. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir ao seu trabalho, faça de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local de trabalho com o coração feliz, e o trabalho lhe tornará um passatempo e um estimulante, que lhe trará cada novo dia imensas alegrias e felicidade incalculável. E para começarmos o estudo da Evangelho de hoje, vamos começar com a nossa prece. Que se sentir à vontade, quiser fechar os olhos para poder se conectar, possamos rogar ao Mestre Jesus o amparo e o auxílio ao momento de aprendizado que teremos. Rogar a espiritualidade amiga que aqui se encontra e possa permanecer conosco durante todo o estudo do Evangelho de hoje. Rogo também Maria de Nazaré que possa estar conosco, derramando sobre nós todo
o ensinamento que Jesus nos trouxe. Mas para que nós possamos amar ao próximo como a si mesmo, assim como Jesus nos pede. Como é que a gente vai amar ao próximo se primeiro nós não sabemos como nos amar? Como nós podemos transbordar esse amor para o próximo se nós não sabemos primeiro como nos acolher, como nos amar como espírito, como seres que também necessitam desse amor, desse acolhimento? Como é que eu posso amar o próximo se eu não consigo enxergar em mim, se eu não consigo olhar para dentro de mim e reconhecer os valores, as virtudes, tudo aquilo que há dentro de mim? Se eu não consigo reconhecer isso dentro de mim, se eu não consigo acolher isso dentro de mim, como eu também conseguirei fazer isso para com o meu irmão? Então, primeiro, para que eu possa amar o próximo, assim como Jesus nos ensinou, assim como eu amo a mim mesmo, primeiro eu tenho que saber me amar. Primeiro eu tenho que descobrir esse maior mandamento, esse maior sentimento dentro de mim. Eu tenho que permitir que esse sentimento, que esse amor floresça, que esse amor tome de conta do meu ser. Aprender a olhar para dentro com carinho, com acolhimento, descobrir aqueles valores que nós carregamos dentro de nós, as nossas virtudes. Para isso a gente vai lembrar aqui da parábola dos talentos. Quando o Senhor dá a cada um dos seus servidores, a um ele dá um talento, a outro ele dá 3, a outro ele dá 5. A cada talento são as virtudes que Deus nos dá. E é como nós cuidamos dela dentro de nós. Assim como aqueles servidores cuidaram dos talentos e frutificaram aquilo que receberam do seu Senhor, é aquilo que nós temos que fazer com o que nós temos dentro de nós. Aqueles servidores que receberam os talentos e frutificaram, eles prosperaram. Mas aquele servidor que amedrontou-se, aquele servidor que enterrou o seu único talento que recebeu, que não soube frutificar, que não soube prosperar, que não soube transbordar aquele talento que recebeu do Senhor com medo, com receio, não colocou adiante, não conseguiu passar para frente, ficou parado no tempo. Assim somos nós. Perceba como quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, se encaixa exatamente nessa parábola quando Jesus nos fala. Aquele servidor que recebeu um talento, que enterrou, que guardou somente para si. Assim é o amor. Quando nós temos as nossas virtudes que nós guardamos somente para nós mesmos, nós não conseguimos transbordar, nós não conseguimos multiplicar, nós não conseguimos transbordar além do nosso ser, que nós não conseguimos alcançar o nosso próximo, o nosso irmão, com o nosso amor. Nós estamos enterrando também aquele talento que Deus nos dá, porque esse talento, esse amor, quem nos doa, quem coloca dentro do nosso espírito é Deus, como a centelha divina. E assim nós temos que nos esforçar para que esse amor, para que esse talento, para que essa centelha, ela frutifique, ela prospere, para que ela possa transbordar além do nosso espírito, além do nosso ser, para que ela possa também alcançar o próximo. Porque para amar o próximo, esse amor ele tem que transbordar além do meu ser, para que esse amor ele também possa alcançar. Porque aquela coisa, se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo, se eu não consigo me amar o suficiente, se eu não tenho amor o suficiente para mim? Será que eu me amo o suficiente? Será que eu me respeito o suficiente? Será que eu compreendo, principalmente, a
esse talento que Deus nos dá é a nossa encarnação. Como é que eu estou cultivando esse talento? Como é que eu estou cultivando essa encarnação que Deus me dá? Como é que eu estou colocando para frente? Como é que eu estou prosperando? Como é que eu estou frutificando esse talento que Deus me dá? Lá no Evangelho, no capítulo 11, lá no item 9, ele diz assim: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudeste constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendência a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Então aqui no Evangelho ele diz que todos nós temos esse talento dentro de nós, que Deus coloca dentro de todo ser, até daquele mais abjeto, mais vil, o mais criminoso. Ele tem o amor dentro de si. Mas nós temos o poder de escolha, de cultivar esse amor, para que esse amor transborde, para que esse amor frutifique, para que esse amor gere frutos. E aí que está. Esse amor que multiplica, que eu já tenho a consciência que ele precisa ser multiplicado, que é essa força geradora, essa força motriz que irá empurrar essa minha encarnação para o progresso, para a frente. Será que eu estou dando a devida importância para isso? Mais à frente no Evangelho ele fala: esse germe que ele depositou em nossos corações, o amor, esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Então, lá no começo do Evangelho 39, quando ele fala que Deus coloca essa essência divina dentro do coração de todos, não faz objeção a ninguém. Do mais santo ao criminoso, todos nós temos esse talento, esse germe do amor, mas que ele também se desenvolve e engrandece conforme nós desenvolvemos a moralidade e a inteligência. Para desenvolver a moralidade e a inteligência, nós precisamos escolher, precisamos da nossa vontade. Para desenvolver esse talento, nós precisamos querer multiplicar. E para que a gente possa escolher, nós precisamos entender a importância disso na nossa encarnação. Quando Jesus esteve aqui encarnado, esteve aqui conosco, ele pegou todas aquelas leis, aquelas orientações que Moisés precisou trazer até nós para poder educar a nossa humanidade. Até então, com seus instintos animalizados, precisavam ser educados, mas ele reduziu aqueles 10 mandamentos a somente 2, que eram os mais importantes para nortear e para nos orientar ao amor. Amar a Deus, porque nós precisamos ser resignados e entender a vontade divina, e amar o nosso próximo e amar o nosso irmão. Porque amando o nosso irmão, nós vamos ser caridosos, nós vamos exercer também a humildade, nós vamos poder conviver em harmonia e vamos, por tabela, digamos assim, cumprir todos aqueles ensinamentos que Moisés nos trouxe. Então, escolhendo desenvolver a moralidade, a nossa inteligência, nós vamos estar cultivando esse talento, esse germe que Deus coloca nos nossos corações. Mas para isso nós precisamos entender o quanto isso é importante. Quando Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos, e ele ainda diz assim, que a gente precisa entender qual é o limite do próximo. A família, a seita, a nação? Não. É a humanidade inteira, a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza
organiza e dirige os espíritos avançados que habitam. Percebam que é o amor que deve ser o nosso norteador, é o amor que deve ser o nosso orientador da nossa encarnação. Porque se eu entendo que o amor é o que mais deve importar, que mais deve direcionar as minhas atitudes, eu vou ser caridoso, eu vou esforçar para que as minhas atitudes não prejudiquem o meu irmão, eu vou me esforçar para que as minhas atitudes não atrasem o meu progresso. E vou também estender e irradiar esse meu amor para o progresso daqueles que estão comigo. E todos nós vamos progredir juntos para que nós possamos progredir juntos e alcançar esses mundos elevados, como ele diz aqui no Evangelho. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que habitam. E o vosso planeta é destinado a um progresso próximo à sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. E ele ainda diz mais: não façais aos outros o que não quereis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário, todo o bem que está em vosso poder de fazer. Perceba que é quando ele fala todo o bem que está em vosso poder de fazer, que está dentro do nosso poder, dentro do nosso poder de escolha. Ele não nos pede mais do que aquilo que está ao nosso alcance. Se o amor que me é possível hoje praticar ao meu irmão é me abster de fazer o mal, que eu exerça esse amor. Se o amor que me é possível hoje é ser um ombro amigo para o meu irmão, que hoje eu seja esse ombro amigo. Se o amor que me é possível hoje é exercer a caridade, que eu possa exercer a caridade. É o amor que está ao meu alcance, mas que eu escolha exercer esse amor, porque é todo o bem que está ao meu alcance de ser feito, mas eu preciso escolher fazer o que está ao meu alcance. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e dará praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes, todas filhas do amor. Percebam que todas essas virtudes, elas precisam ser escolhidas, ser praticadas. Nada aqui que Jesus traz para nós precisa ser uma obrigação, mas precisa ser uma escolha. Assim como o amor. O amor, ele é uma orientação. Ele é um norteador, mas ele precisa ser uma escolha. E aqui no Evangelho ele ainda diz: amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se exílio, onde a alma dos justos virão gozar o repouso. Amai bastante, a fim de serem desamados. Este pensamento é tão justo, que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada um. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. E ele ainda diz aqui: antes do vosso decesso terrestre. Se a gente conseguir entender isso, nós vamos conseguir alcançar o nosso progresso um pouquinho antes do tempo programado. Já imaginou a gente conseguir passar as nossas provas, passar as expiações que nós temos programadas, só se a gente conseguir aprender a amar de forma genuína, por escolha própria nossa, abrandar as nossas provas, as nossas expiações, simplesmente porque nós escolhemos amar, nós escolhemos deixar crescer aquilo que Deus depositou em nossos corações. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, é ser honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se queria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as
dores que oprimem os vossos irmãos, para ajudá-los. Encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós as encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus nos deu livremente. Visto que o vosso turno estareis bem contentes, se vossos irmãos vos dessem do que tivessem necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. E essa é a forma mais linda de se expressar o amor, através da caridade moral, através do consolo, porque todos nós, carregamos dores, carregamos aflições no nosso íntimo. E não há nada mais gratificante, reconfortante, do que poder encontrar conforto, consolo no nosso irmão, nas nossas angústias, de se sentir acolhido por alguém semelhante a nós. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos, tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. É interessante quando nesse trecho aqui, Sansão ele fala que hoje nós temos uma evolução do nosso entendimento para já aceitar essas orientações que há 100 anos, 200, 300 anos atrás, nós não conseguíamos. E hoje, com o nosso entendimento, nós ainda de forma muito singela, nós conseguimos cumprir com essas orientações. Mas está dentro do nosso poder de escolha, a partir de hoje, a partir do conhecimento que nós temos e de todas as revelações que a doutrina espírita vem para nos esclarecer, que é através do amor puro, sem interesse, como aqui diz, o amor leal, honesto, consciente e sem interesse, que o próprio Cristo nos ensinou, que nós iremos evoluir de forma muito mais rápida, de forma muito menos penosa, e sem muito menos esforço e sem muito menos aflições, simplesmente seguindo a orientação que o Cristo veio para nos mostrar, porque foi isso que o Cristo nos ensinou durante toda a sua vida: amar o simples, amar o humilde, amar sem esperar algo em troca, amar de forma genuína, amar sem ressalvas. E a forma que nós precisamos aprender a amar é em todas as áreas da nossa vida, principalmente sem alimentar aquelas más paixões, aqueles vícios de carregar os maus sentimentos que nós carregamos, porque é ali que nós vamos aprender a educar o amor que nós carregamos dentro de nós, primeiro nos desprendendo dos maus sentimentos que nós carregamos, porque são eles que ainda impedem que o crescimento do amor que há dentro de nós, que é esse germe que Deus colocou, de aumentar, de crescer dentro do nosso espírito, educando e nos despojando desses maus sentimentos, desses vícios, dessas más paixões que nós carregamos de forma ainda consciente, porque nós sabemos daquele rancor, daquela mágoa, daquele, às vezes, sentimento de vingança. Quando nós conseguirmos nos despojar desses maus sentimentos, que nós aprenderemos a amar de forma genuína, e aí sim nós conseguiremos transbordar este amor que Deus coloca dentro dos nossos corações. Nós conseguiremos amar ao próximo, como Jesus nos ensina, porque dentro de nós só haverá amor. Então aí sim nós conseguiremos amar ao próximo
esforço próprio nosso, de cada dia, de seguir o ensinamento que Jesus nos trouxe, de amar sem esperar nada em troca, mas de educar o nosso espírito, de educar para que cresça em nós as nossas virtudes e que os nossos vícios, as nossas más paixões fiquem para trás, para o que realmente é importante, é o amor possa crescer, frutificar e transbordar, para que possa alcançar o próximo e principalmente o nosso espírito. E com essas palavras de amor que o próprio Cristo nos trouxe, nos deu de exemplo, nós possamos deixar em nossos corações essa reflexão e pedir o auxílio dos céus, para que nosso coração possa frutificar, possa crescer todo o amor necessário a nós, para que nós possamos alcançar o progresso que nós precisamos e também para que nós possamos amar ao próximo sem ressalvas e sem interesse. Que nós possamos usar essas palavras de Jesus para podermos alcançar o progresso que nós tanto buscamos. Com essas palavras nós encerramos o nosso estudo do Evangelho de hoje e